ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Mateus 23, de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor hoje, ele está assim, diríamos, de uma forma engraçada, de mau humor, né? Está justamente enfadado. A forma de falar deixa muito clara isso, né? Está enfadado com os guias, assim que a gente fala, não sei vocês, mas quando a gente está assim já, estou enfadado, já falei tantas vezes, é assim que vocês falam também, não? E a gente fica enfadado, mas essa palavra é o termo correto, com os guias que extraviam ao próximo e lhe tiram o gosto de viver, e finalmente a vida. Aí ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha como é forte isso. Há muita gente que tenta entrar no reino dos céus. Há muita gente que busca a Deus. E há alguns que têm se apoderado das chaves da entrada. E hoje a gente vê crescer isso com as redes sociais, não é? Tem uns que tomaram de conta, ou seja, é a volta dos mestres da lei, dos fariseus. Alguns tomaram posse das chaves. Vocês já perceberam, não? Mas que para eles representa um brinquedo, algo chamativo, para pendurar no cinturão, nada mais. Os fariseus perseguem os indivíduos. Era assim que acontecia. Os fariseus perseguem os indivíduos e andam à caça para levá-los não para Deus, não para a salvação, mas para a sua própria convicção religiosa. Eles não tentam levar para Deus. Senão, o fim deles é convertê-los não em filhos de Deus, mas apenas em seus seguidores. Entenderam? Seu orgulho não eleva ao céu, não conduz à vida, senão à perdição. Por isso que Jesus hoje é bem enfático. Hoje ele fala muito forte. Guias, diz Jesus, cegos, guias cegos. Inclusive em Mateus 23, 24, ele fala assim: guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Forte, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, perceba que nós não estamos num tempo muito diferente daquela época. Se você for perceber nas redes sociais, em todos os cantos que eu falo nas redes sociais, porque hoje é o grande lugar onde as pessoas estão. É o grande areópago. E eu quero dizer para você, e aí tem gente que vai dizer: olha, não pode fazer assim, porque se você levantar, se você cruzar a perna desse jeito, sinceramente, tenha santa paciência, não é? A gente vê isso na internet. Cuidado, que se você cruzar na perna na igreja, vai para o inferno. Não, amado, você não vai, não é assim. Não é porque vocês já perceberam o que eu estou dizendo para vocês? Aí a gente poderia dizer N exemplos, né? Não, mas é porque é o decoro e etc. Exatamente. Você está buscando levar a uma experiência com Deus ou apenas ao seu conjunto de regras que lhe agradam? E aí eu quero dizer para você, ou para a moda desse momento. Estamos diante desse grupo que constantemente tenta colocar Jesus em xeque. Perceba como é o tempo inteiro. Hoje nós vemos a mesma coisa. As pessoas que tentam colocar o tempo inteiro o Papa em xeque, a igreja em xeque. Não é assim que acontece hoje? Mas esse grupo também fazia a mesma coisa com Jesus. Você percebeu como não mudou nada? Apegado a certas regras, a certas exigências, a certas formas e etc. A preocupação com a forma era muito mais forte do que a preocupação com a salvação. Por isso que Jesus vai bater bem forte, dizendo isso. Ei, vocês que atravessam o mar, não é isso? Percorreis o mar e a terra para converter alguém. Quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vocês. Porque aí é verdade.
Porque às vezes quando consegue um adepto, a gente vê a pessoa não se converteu, pelo contrário, ficou adepto às críticas, às regras, às exigências, você percebeu? Não é adepto de Cristo, é adepto de uma certa forma, e isso daqui é muito forte. Amada, amada, escolhido, escolhida de Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante desse grupo que constantemente tenta colocar Jesus em xeque. Os mestres da lei, os fariseus, eles tinham uma vida de formalidades, com suas próprias ideias, com seus próprios métodos. E quantas vezes nos prendemos também, não estou falando só dos outros, às nossas próprias ideias, aos nossos próprios métodos sobre as coisas de Deus, ainda queremos impô-los aos outros. Até quando eu digo, né? Olha, eu sou católico, mas... E quando vem o mais, não é? Entenderam? Quando vem uma, mas eu tenho isso aqui que eu não... Olha, presta atenção. Nós vamos querer seguir o quê? As nossas ideias? Os nossos métodos sobre as coisas de Deus? Não. Essas ideias e métodos que são nossos não contribuem para a nossa salvação. O que contribui para a salvação dos nossos irmãos é o encontro pessoal com Jesus. Perceba, você vê grandes encontros presenciais que nós vivemos nesse mês, né? Grandiosos. Salitre, no Ceará, não foi isso? Depois, Coração de Maria, na Bahia. Depois, Cajazeiras, na Paraíba. E agora, antes de ontem, Tianguá, no Ceará. Mais de 60 mil pessoas. E eu quero dizer para você, o que a gente faz questão de sempre colocar? O centro é Jesus. Qual foi o momento mais forte, mais bonito? A entrada de Jesus. Por quê? Porque não é, eu posso te dar uma instrução, mas é somente a sua experiência pessoal com Jesus, o seu encontro pessoal com Jesus, é Ele que vai permitir que cada um seja movido pela força do Espírito Santo. E tem uma vida e uma dinâmica de entrega e de acordo com a vontade de Deus. Se eu não sou movido pelo Espírito Santo, sou movido pelo meu orgulho. E se os princípios dizem que eu faço isso, eu não vou fazer, porque na minha cabeça, ou porque na minha orientação. Não, não é assim que é. No meu encontro pessoal com Jesus, eu experimento a força do Espírito Santo que começa a dirigir e a guiar a minha vida. Escreva nos comentários: vem Espírito Santo, guia a minha vida. Viver segundo o Espírito Santo também não é viver segundo o seu método. Não. Quantas vezes nos perdemos em nossas próprias estruturas. Os mestres da lei tinham também as suas estruturas. Os fariseus também tinham as suas estruturas. E eles queriam encaixar cada um nessas estruturas, que não ofereciam a salvação. Nem eles mesmos se salvavam, Jesus está dizendo. Nem eles se salvavam, nem aqueles que eles queriam prender dentro dessas estruturas alcançariam a salvação. Pelo contrário, iam se perder. Por isso Jesus diz: vós, porém, não entrais, referindo-se àquelas normas e regras, não viveis e também não deixais entrar aqueles que desejam viver livremente em Deus. Viver livremente à vontade de Deus. E quando eu estou dizendo isso, cuidado que você pode confundir essa palavra que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, como viver livremente à vontade de Deus. Não estou dizendo que é sem regras. Talvez você possa interpretar, dizer, e é para viver agora sem regras? Não, pelo contrário. Não é sem regras. É preciso que fique claro. Mas é muito mais que isso. Mas não é um encaixe, um quadradinho. Não, não, não. Escute bem. Olha, não é só fazer desse jeito, do meu modo, da minha forma, é fazendo isso que você será salvo. Não, não é assim na vida cristã. Não é assim na vida no Espírito. Não é assim na vida em Deus. E como é? Que liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa? E aí, exatamente eu quero te dizer, viver a liberdade dos filhos de Deus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Viver a liberdade dos filhos de Deus é ser guiado por princípios e não por modinhas. Coloca o tema, por favor, de hoje. Coloca o tema de hoje. Não seja guiado por modinhas.
Entenda que eu vou te dizer agora que é muito forte. Viver a liberdade dos filhos de Deus é ser guiado por princípios e não por modinhas. Seja modernismos, é a novidade do momento. Ou seja, pela moda retrô. A novidade do momento é a volta daquilo que era. Não, isso funciona também em roupas, isso funciona em tudo, funciona também na fé, funciona também na igreja, funciona também nas diversas realidades. Viver a liberdade dos filhos de Deus não é viver modinhas, nem retrô, voltando a viver como no século passado, né? Nem com modernismos, não. E como é que vive-se a liberdade dos filhos de Deus? Vive-se por princípios. Princípios que são eternos, que não são modinhas. Princípios estes que encontramos nos mandamentos. Princípios estes que encontramos na palavra de Deus. Princípios estes que encontramos na sagrada tradição. Princípios estes que encontramos no magistério da igreja. Princípios que perpassam o tempo, as modas, os momentos e os meios. Seja livre no espírito. E assim você tem verdadeiramente o quê? O acesso ao reino dos céus. E Jesus falava para os mestres da lei e para os fariseus. Meus irmãos e minhas irmãs, isso daqui é muito forte. Porque só consegue ter essa liberdade dos filhos de Deus quem teve uma experiência pessoal com Jesus. Não com as regras. Não com as normas. Não com a lei. Porque eu lembro quando estudava direito, o encontro com a lei não quer dizer que você encontrou a justiça. E se dizia isso na faculdade. Cuidado, que a lei é morta, mas a justiça é viva. Se falava a diferença de lei e de justiça. Então, da mesma forma, se você só se encontrou com as regras, você ainda não se encontrou com Cristo. É preciso encontrar-se, fazer uma experiência pessoal com Deus, que vai exatamente transformar a minha vida. E tem coisas que eu não vou viver porque não quero mais, porque não me cabe, porque a minha experiência com Deus transformou a minha história, transformou a minha mentalidade, transformou a minha vida. E isso faz a diferença. Quando essa transformação acontece, eu não sou mais guiado por sentimento, eu não sou mais guiado por modinha. Lembre-se, sentimento passa. Tem coisa que você está com mais vontade agora, amanhã você não está mais nem aí. É assim que é, em tudo. Modinha passa. Tem uma coisa que é uma febre agora. Daqui a pouco ninguém nem fala mais, você sabe disso. É assim ou não é? Daqui a pouco ninguém nem fala, nem lembra. Então eu vou dizer para você, quando eu faço a experiência de intimidade com Deus, encontro pessoal com Cristo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Nova todas as coisas. E essa experiência não passa. Não é uma modinha que vai passar. Não é uma regra que se escreve que depois vai ser alterada. Quantas leis já foram alteradas? Eu estou falando até de forma penal, civil. Quantas leis que foram alteradas? Inclusive também, quantas leis foram alteradas na igreja, nas realidades. Então eu quero dizer para você, ei, amado, escolhida de Deus, são os princípios da nossa fé que ultrapassam, que vêm de um magistério, igual quando eu falo, né, quando a gente olha para um bispo, quando a gente vê um bispo da igreja, não foi alguém que acordou na igreja católica, não foi alguém que acordou e disse assim, agora me chame de bispo, eu sou bispo. Não. Você pegar do Edmilson, que a gente estava com ele, tem um bispo que o ordenou. Depois tem outro apóstolo que ordenou, outro bispo que ordenou. Quando você vai chegar em Cristo, que ordenou Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entende? São realidades que são milenares. São realidades que ultrapassam as modas, os momentos. Então, meu irmão e minha irmã, quero te dizer nessa noite, que é o evangelho de hoje, inclusive, esse evangelho, Jesus hoje, ele fala muito forte para nós. Não se deixe guiar. Não se deixe guiar. E aí eu vou dizer para vocês,
Olha que forte. Ai de vós, guias cegos. Não se deixe guiar por guias cegos. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que falou pelos profetas. Ele que inspirou e deu têmpera aos mártires. Ele que faz as portas do inferno jamais prevalecerem sobre a sua igreja, mesmo com os nossos pecados. E isso é uma graça muito grande. Por isso hoje nós vamos receber aqui Jesus no Santíssimo Sacramento. Sim, na última ceia, antes da sua paixão, Jesus diz, isto é o meu corpo. Ele não diz, faz de conta. Jesus disse, isto é o meu sangue. Ele não diz, faz de conta que é o meu sangue. Então nós vamos adorar Jesus, verdadeiramente presente. Não é só uma lembrança, nem só um sinal, nem é uma moda. Não é uma moda. Exatamente, Jesus fez questão de deixar claro. São coisas, são princípios que não passam. Então nós vamos agora dobrar o nosso joelho diante de Jesus e experimentar toda a graça de libertação do Senhor que nos liberta de toda prisão, de tudo aquilo que nos prende.